Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, tá? Nossa aula de hoje é sobre equações. Nós já estudamos polinômios, né? Então, nós sabemos que 4x é um monômio. Nós sabemos que 4x mais 5 é um binômio, um polinômio de dois termos. Então, agora, se nós incluirmos uma igualdade aqui, uma relação da igualdade, 4x mais 5 igual a 29, por exemplo, aí nós temos uma equação, certo? O que faz com que esse termo, essa expressão aqui, seja uma equação? Esse sinal da igualdade que eu tenho aqui, tá? Então, eu posso definir uma equação como sendo uma igualdade envolvendo uma ou mais incógnitas, certo? Incógnitas ou variáveis. Ok? Vou colocar aqui para vocês alguns exemplos para a gente analisar. Bom, pessoal, coloquei 6 equações aqui para a gente analisar. O que eu quero apresentar para vocês? Que assim como os polinômios, as equações, elas também possuem um grau, tá? Uma classificação por grau. Então, por exemplo, qual é o expoente do meu x nessa e nessa equação? É 1, tá? Então, eu posso definir que essa daqui, essas duas, são equações do primeiro grau, certo? Já as próximas duas equações, eu tenho para o meu x o expoente 2. Então, elas são equações do segundo grau, certo? Já nessas últimas duas aqui, o expoente do meu x é 3. Então, eu tenho equações do terceiro grau, certo? Nós vimos aqui o que é uma equação, né? Uma igualdade envolvendo uma ou mais incógnitas ou variáveis, certo? E agora aqui nós percebemos o grau de uma equação, tá? Certo? Bom, pessoal, o nosso estudo com equações, então, vai envolver equações do primeiro grau, do segundo grau, biquadradas irracionais e ainda
fracionárias, tá? Então, percebam aqui que nós temos 5 tipos de equações diferentes aqui que a gente vai aprender a resolver, tá? Então, exemplos aqui de equações do primeiro grau. Quatro x mais 5 igual a 29, x sobre 2 mais 3 igual a x sobre 5. Tá? Então, aqui, equação do primeiro grau com uma incógnita, equação do primeiro grau com uma incógnita. Também veremos equações do primeiro grau, ou seja, equações lineares, com duas incógnitas, como é o caso dessa aqui, ó, x mais 5 igual a 35. Eu tenho incógnita x e y. Tá? Nesses casos aqui, a gente pode montar um sistema para encontrar a solução. Tá? Então, aqui eu tenho um sistema de duas equações lineares do primeiro grau, tá? O sistema 2×2, duas equações, duas incógnitas. Vamos aprender a resolver esse tipo de sistema aqui, tá? Equações do segundo grau, alguns exemplos aqui. X ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0, tá? Então, aqui uma equação do segundo grau, uma equação polinomial do segundo grau, também uma equação quadrática, tá? Vamos obter duas raízes como solução, tá? Duas raízes ou soluções dessa equação aqui, tá? Ela é do tipo ax² mais bx mais c igual a 0, onde a, b e c são os coeficientes, né, dessa equação. Aqui ela é completa, né? Ela tem coeficiente a, b e c. Só que ela nem sempre é completa e nem sempre a gente vai precisar utilizar a fórmula de Bhaskara para resolver. Por exemplo, numa equação incompleta, 2x² menos 98 igual a 0, aqui eu posso usar um método de fatoração para resolver essa equação. A gente vai ver isso mais adiante, tá? Aqui também uma equação do segundo grau, incompleta. Mais um exemplo aqui. Menos 4x². Então, mais uma equação incompleta, tá? Então, todas essas 4 equações são do segundo grau, tá? Essa primeira aqui é uma equação completa, com coeficientes a, b e c. Essa daqui incompleta, eu não tenho coeficiente b. Incompleta também, eu tenho apenas o coeficiente a. E aqui incompleta também, certo? Vamos aprender a resolver todos esses tipos de equações. Bom, as nossas equações biquadradas, elas são equações do quarto grau, tá, pessoal? Quatro x no expoente 4, menos 13x² mais 13 igual a 0. Bom, quando nós aprendemos a resolver as equações do segundo grau, vai ficar simples de resolver essa biquadrada aqui, porque o método que a gente utiliza é substituir o x² por y e o x² por y². Então, por exemplo, nessa equação aqui, eu vou substituir o x² por y e o x² no expoente 4 por y². E aí, eu, em vez de resolver essa equação aqui, eu resolvo 4y² menos 13y mais 13 igual a 0. Então, eu reduzi o grau da minha equação para mim poder solucionar, tá? Então, tranquilo também. Vamos ver exemplos, atividades sobre equações biquadradas. As irracionais são equações onde o x ele aparece num radicando, por exemplo. Tá? Isso aqui é um exemplo de uma equação irracional. Vamos aprender como que a gente resolve também, tá? Vou colocar aqui o x. Aparece em um radicando. Aí, então, equação primeiro grau, segundo grau, biquadrada, irracional e fracionária. Bom, na fracionária, pelo menos um dos termos é uma fração algébrica, ou seja, eu vou ter uma incógnita no meu denominador. Por exemplo, 1 sobre x mais 1/2
igual a 5/6, tá? Com x diferente de 0, certo? Um outro exemplo, como que eu resolvo essa equação? Aqui a gente vai encontrar o mínimo múltiplo comum entre x, 2 e 6 e vai resolver essa equação aqui, tá bem? Mas ela também pode ser desse tipo aqui, ó, x sobre x menos 2 igual 3 sobre x mais 2 mais x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado menos 4. E aí, nesse caso, eu vou ter que encontrar o mínimo múltiplo comum entre x menos 2, x mais 2 e x ao quadrado menos 4. Tá certo? Então, as equações fracionárias, pelo menos, um dos termos é uma fração algébrica. Ou seja, a incógnita fica no denominador, certo? Vou colocar aqui parênteses. Então, aqui o x aparece em um radicando, certo? Então, das equações que nós vamos estudar agora, essa semana, eu tenho equações do primeiro grau, sistemas de equações. Então, equações do primeiro grau com uma incógnita, equação com duas incógnitas, um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, equações do segundo grau, tá? Vamos conhecer, aprender a resolvê-las, tá? Utilizando a fórmula de Bhaskara quando necessário, e quando não for necessário, vamos usar um método da fatoração. Equações biquadradas, tá? São equações do quarto grau, então vamos aprender a resolver equações desse tipo também. Equações irracionais, ou seja, o meu x ele aparece em um radicando. E equações fracionárias, certo? Quando pelo menos um dos termos é uma fração algébrica, ou seja, eu tenho uma incógnita no meu denominador, tá? Aqui, ou nesses casos aqui, certo? Então, agora vamos para o nosso primeiro tipo de equação aqui. Equação polinomial do